Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai começar a estudar genética, que é um assunto importante e, na verdade, nem é tão difícil, mas exige um pouquinho de esforço. Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a estudar genética, é um assunto importante, na verdade, não é difícil, mas exige um pouco de dedicação. Então, durante essa quinzena e as próximas, além das videoaulas, eu vou dar aula mesmo sobre o assunto e talvez isso possa ajudar vocês. Tudo que nós sabemos hoje sobre hereditariedade tem a ver com os trabalhos de Gregor Mendel, que foi um monge que viveu no final do século XIX, lá na República Tcheca, e estudou principalmente ervilhas, né? Ele estudou ervilhas porque as ervilhas se reproduzem rapidamente, produzem muitos descendentes e as características produzidas elas são muito fáceis de serem observadas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha, ervilha verde lisa, ervilha verde rugosa. Então, você não tem dúvidas sobre a característica que tá sendo transmitida. Ele não sabia nada sobre DNA. Mesmo assim, chegou a conclusões muito importantes sobre a transmissão das características hereditárias. Como é que ele cruzava plantas, né? As plantas têm como órgão de reprodução as flores. Então, as flores têm o órgão feminino e o órgão masculino que produz o grão de pólen. Então, o que ele fazia? Ele podia, por exemplo, imaginar que esta planta é a planta que vai doar o óvulo, a parte feminina. E esta outra vai doar o grão de pólen, que é a parte masculina. Então, ele cortava aqui a parte masculina para não ter mistura, pegava um pincel, tirava o grão de pólen desta flor e colocava aqui. Esta região da flor, ela vai ser fecundada e vai dar origem ao fruto. E dentro do fruto, o que seria o fruto? O fruto é a própria ervilha, né? A vagem. E dentro da vagem eu vou ter as sementes que, ao serem plantadas, dão origem a novos indivíduos. Então, ele cruzava as plantas desta maneira. O que ele fez? Ele primeiro pegou essas plantas de flor cor-de-rosa e cruzou várias vezes entre elas. Chamou isso de autopolinização. E aí ele sempre obtinha plantas da mesma cor de flores, tanto para flores rosa quanto para flores brancas. Sempre dava o mesmo tipo de flor. Um dia ele resolveu pegar uma planta de flor rosa e cruzar com uma planta de flor branca. Nessa polinização cruzada, ele obteve apenas sementes que deram origem a plantas de flores cor-de-rosa. Ele ficou intrigado. Aí ele pegou essas plantas de flor cor-de-rosa e cruzou entre si. Ela cruzou uma planta com a outra e com a outra. Desse cruzamento, nasceram plantas cor-de-rosa e algumas plantas com a flor branca. Ele chamou essa característica branca de característica recessiva e a característica rosa de característica dominante, porque ele imaginava que o que dava origem à flor branca não é que ela tivesse desaparecido aqui, mas ela estava escondida. E aí, como teve aqui um cruzamento entre essas plantas, essa característica que estava sozinha, ela conseguiu se manifestar quando ela se juntou com outra, e aí deu origem a uma planta de flor branca. Ele chamou esses indivíduos primeiros de indivíduos puros, que produziam sempre descendentes iguais, e esses indivíduos que produziam descendentes diferentes chamava de híbridos, porque eles deveriam ter alguma coisa dentro deles que escondia essa característica. Esse tipo de cruzamento ele chamou de cruzamento teste. Então, por exemplo, se ele pegasse sementes amarelas e ele quisesse saber se as sementes são puras ou híbridas, o que ele fazia? Se pegar uma semente e cruzar com plantas de sementes verdes e produzissem só sementes amarelas, ele diria então que esta planta é uma planta pura. Por quê? Porque ela tem apenas características, nós sabemos hoje de que são genes que produzem a característica amarela.
Quando ele pegava uma semente amarela e cruzava com uma planta de semente verde e produziam sementes verdes e amarelas, ele dizia que esta planta era uma planta híbrida, porque dentro dela deveria ter algum fator que levava à formação dos indivíduos verdes. Hoje nós sabemos que esses fatores são os genes, né? E o que são os genes? Genes são pedaços de DNA. E o DNA formam os cromossomos. Então, quando a gente pensa em gene, a gente tem que lembrar que os cromossomos é que carregam esses genes. Só para lembrar que, para a reprodução, a gente sempre tem que pensar na produção de gametas. E os gametas são produzidos por meiose. Então, imagine esta célula 2N igual a 2, que vai sofrer meiose. A primeira coisa que acontece é duplicação dos cromossomos. Então, o cromossomo azul duplica, o cromossomo vermelho duplica. Depois, separação dos cromossomos homólogos. Então, o cromossomo azul vem para uma célula, o cromossomo vermelho vai para outra. Depois, separação das cromátides irmãs. Metade do cromossomo azul vem para uma célula, a outra metade vai para outra. Metade do cromossomo vermelho vem para uma célula, a outra metade para outra. E aí, uma célula 2N igual a 2 produz 4 células N igual a 1. E o que isso tem a ver com os genes? Os genes, então, são pedaços de DNA. São pedaços do cromossomo. Então, imagine que eu tenho aqui um gene, que eu vou chamar de gene azão, e aqui nesse outro cromossomo, um outro gene azão. Como eles são genes que estão no mesmo lugar, determinam as mesmas características e estão em cromossomos homólogos, eu chamo esses genes de genes alelos. E como esse indivíduo tem genes alelos iguais, eu falo que ele é um indivíduo homozigoto. E aí, quando a gente pensa na meiose, o que vai acontecer? No final da meiose, cada gameta vai carregar apenas um gene, né, da célula original. Então, a gente diz que o indivíduo azão-azão, ele produz 100% de gametas do tipo azão. Então, se for uma moça e produzir 100 óvulos, todos os óvulos dela carregarão o gene azão. Se no lugar de azão fosse azinho-azinho, né, azinho-azinho, da mesma forma, se for um rapaz, azinho-azinho, ele vai produzir aqui 100 ou 100% de espermatozoides e todos eles carregam o gene azinho. Imagine agora uma outra situação, que no lugar de genes iguais, eles tenham genes diferentes, azão e azinho. Como os genes alelos eles são diferentes, esse indivíduo é chamado de heterozigoto. Hétero significa diferente. E aí, quando ocorre a meiose, no final do processo, eu tenho a formação aqui de 2 tipos de gametas. Não são quantidades, mas 2 tipos. Metade vai ter o gene azão e metade vai ter o gene azinho. Então, se for uma moça, ela vai produzir, se ela produz 100 óvulos, 50 carregarão o gene azão e 50 carregarão o gene azinho. Se for um rapaz que está produzindo 500 espermatozoides, 250 terá o gene azão, 250 o gene azinho. E por que é importante estudar isso? Porque a hereditariedade se faz pelo estudo justamente desses cruzamentos. Então, vou pôr aqui um exemplo só para a gente poder entender o mecanismo. Imagine que eu estou pensando em olhos claros e olhos escuros, não em cor, mas em tons. Nós sabemos hoje que os olhos escuros são determinados por genes dominantes. Os genes dominantes, eles são representados por letras maiúsculas. E esse gene dominante, ele consegue manifestar sua característica sozinho, não importa o que ele tem junto. Então, um gene azão já determina olhos escuros. O gene azinho é um gene recessivo que vai determinar olhos claros. E para ele se manifestar, ele precisa estar em dose dupla. Eu preciso ter 2. Então, imagine aqui, ó. Eu tenho 2 pessoas, né? Uma pessoa azão, de olhos escuros, e uma pessoa azinho, de olhos claros. Eu chamo essa geração de geração P, porque eles são os parentais, são os primeiros. Imagina que azão seja uma moça e ela produza óvulos, né? Quando ela fizer meiose e produzir óvulos, como ela é azão, ela só produz um tipo de óvulo. Todos os óvulos serão do tipo azão.
E esse rapaz, ele vai produzir espermatozoides todos do tipo azinho. Quando eles resolverem ter filhos, né, o que vai acontecer? Os espermatozoides azinho vão se juntar ao óvulo azão e produzir indivíduos azão-azinho. Esse casal não tem outra possibilidade de filhos. 100% dos filhos será do tipo azão-azinho, terão olhos escuros. Imagina uma outra situação aqui, a número 2. Eu tenho agora o indivíduo azão-azinho e o outro azinho-azinho. Azão-azinho tem olhos escuros, azinho-azinho tem olhos claros. De novo, essa é a geração parental. Imagina que aqui seja uma moça e ela produza óvulos. Então, ela produz 2 tipos de óvulos. Metade vai ter o gene azão, metade vai ter o gene azinho. E esse rapaz, ele produz apenas um tipo de espermatozoide. Todos carregam o gene azinho. Quando eles decidirem ter um filho, o que pode acontecer? 2 coisas. Este óvulo se juntar com o espermatozoide, formando azão-azinho, ou o óvulo azinho se juntar com o espermatozoide e formar azinho-azinho. Então, este casal pode ter 2 filhos. Metade dos filhos pode ser azão-azinho com olhos escuros e a outra metade azinho-azinho com olhos claros. O próximo exemplo é este. Azão-azinho cruzando com azão-azinho. Então, azão-azinho tem olhos escuros, é um heterozigoto. Azão-azinho também, olhos escuros, heterozigoto. Imagine que aqui seja a moça, aqui seja o rapaz. Essa moça, ela pode produzir 2 tipos de óvulos, azão e azinho. E esse rapaz pode produzir 2 tipos de espermatozoides, azão e azinho. Na hora que eles decidirem ter um filho, podem acontecer 4 coisas. Pode acontecer deste azão se juntar com o azão e aí formar azão-azão. Pode acontecer desse azão se juntar com o azinho e formar azão-azinho. Este azinho se juntar com o azão e formar azão-azinho, o gene dominante sempre na frente. Ou azinho se juntar com o azinho e formar azinho-azinho. Então, este casal pode ter 4 tipos de filhos. E a gente diz o seguinte, que 75% deles terão olhos escuros e 25% terão olhos claros. Uma outra forma de resolver o mesmo exercício é usando o quadro de Punnett. O quadro de Punnett é um quadro que ajuda a organizar esses cruzamentos. Então, a gente pode fazer assim, colocar os gametas femininos na linha e os gametas masculinos na primeira coluna. Então, dos gametas femininos, aqui é azão, azinho, dos masculinos, azão e azinho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente junta linha com coluna. Então, azão, azão, linha, coluna, azão, azinho, linha, coluna, azão, azinho, linha, coluna, azinho, azinho. Eu tenho aqui 4 possibilidades de descendentes. Eu digo, então, que 1/4 é azão, azão, 2/4 azão, azinho e 1/4 azinho, azinho. Como eu estou falando de genótipos, né, de genes, eu me refiro a eles então como genótipos, né, são os genes que eu vou ter. Se eu falar da cor dos olhos, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que azão, 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 azinho e azão, azinho terão olhos escuros, então serão 3/4 de olhos escuros. E azinho, azinho terá olhos claros, 1/4 de olhos claros. Eu chamo isso de fenótipo. Veja, nem todo fenótipo representa o seu genótipo. Por exemplo, eu posso ter genes para ter 1,80 m de altura, mas se na minha infância eu não fui bem alimentada, eu nunca vou atingir 1,80 m de altura. Então, nem sempre aquilo que você mostra, né, aquilo que você aparenta, é aquilo que está escrito nos seus genes. Bom, pessoal, eu espero encontrá-los em breve. Essa aula continua. Qualquer dúvida, por favor, me escreva. Abraços a todos e fiquem bem.